E o segundo ponto, nos versos 7 a 9, a criação do homem e o seu ambiente original. Veja vocês, irmãos, depois que Deus dá forma à terra e a leva à sua completude, Deus cria o homem. Qual material Deus usou para criar o homem? Ele pegou o barro e o moldou, dando forma àquele barro. Se queremos saber mais detalhes sobre a criação do homem, como ele era e a sua existência, precisamos recorrer a outros textos das Sagradas Escrituras, por exemplo, o Salmo 94, e verso 9, que diz assim: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Aqui Deus, irmãos, é comparado ao grande artífice que pega o barro, vai moldando, dando forma aos olhos no devido lugar. Deus vai, digamos assim, irmão, como o artífice faz, e vai colocando o dedo ali naquela região e moldando os olhos do homem, fazendo a boca, o nariz, dando contorno àquele barro, dando uma imagem bonita àquele barro. E aqui, além de o escritor sagrado dar uma informação, o Salmo 94 fala também de uma reprimenda do próprio Deus, aquelas pessoas que fingem não ouvir e nem ver as obras do Criador. Vocês não estão vendo isso? Vocês não estão ouvindo a criação? Por acaso quem fez o ouvido não ouvirá? Deus está ouvindo a blasfêmia de vocês. Deus está vendo o que vocês estão fazendo. As teorias humanistas fazem isso, irmãos. Não dão a devida glória ao Senhor. Além do autor sagrado nos informar como Deus formou os olhos e os ouvidos do homem, ele está também dando uma reprimenda para aqueles que não estão vendo e não ouvindo as obras da criação de Deus. Há um Criador por trás de tudo isso aí. E ele moldou. Olha para o homem, a beleza do homem, a sabedoria dele. Um grande poder de co-criar junto com o Criador. E aqui, irmãos, nós vemos que quando as teorias humanistas, evolucionistas, dizem que o homem veio do macaco, eles não estão ouvindo e não estão vendo para eles mesmos. Não estão percebendo as obras, o carinho de Deus ali ao formar o homem. E o profeta Isaías, em nome de Deus, ele chama essa gente de perverso. Isaías 29, verso 16. Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Isto aqui, irmãos, é não reconhecer que existe um grande abismo entre o Criador e a sua criatura. Como existe um grande abismo entre o barro e o oleiro. Paulo, falando da eleição e predestinação de Deus, Paulo fala o seguinte: pode o barro virar para o oleiro e dizer para ele: olha, por que você me fez assim? O vaso não tem, irmãos, autonomia. Ele não pode virar para quem o fez e dizer: por que você me fez aqui? E desta forma, então, irmãos, quando as pessoas não reconhecem que Deus é o Criador, elas não estão olhando para elas mesmas, elas não estão prestando atenção nos ouvidos, elas não estão prestando atenção nos olhos, as obras da criação, elas não estão prestando atenção no Criador que está por trás disso tudo. E Deus chama essa gente de perversos. Eles são perversos por causa disso. Mas Deus, irmãos, não somente formou o homem de uma maneira especial, carinhosa e poderosa, como eu falei, o artífice moldando barro para criar o seu objeto. Mas diz o nosso texto que Deus soprou nas narinas
deste barro morto e inerte. Eu quero falar aqui, irmãos, para vocês sobre a ideia que o hebraico traz em dizer que Deus soprou nas narinas deste homem que ele acabou de formar. Aqui irmão, traz uma ideia de intimidade. É Deus se abaixando, colocando a sua boca perto do nariz recém-formado do homem e soprar ali. E quando ele sopra dentro daquele homem que ele acabou de formar, irmãos, entra dentro do homem o vento de Deus, a vida de Deus, o hálito de Deus entra ali. E o homem passou a ser alma vivente. E no hebraico é uma entidade viva, um ser vivo. E a nossa tradução diz alma vivente. E eu não sei como Adão, ao abrir os olhos e ver tudo isso, como Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida, não sei como ele ficou a olhar as obras da criação. Ele não viu Deus, porque diz a Bíblia que ninguém jamais viu a Deus. Ele não viu Deus, ele não viu quem o fez. Mas, de certa forma, irmãos, ele ficou, e penso eu, impressionado consigo mesmo. Olhe para mim, olhe para os animais, olhe para tudo que está aqui diante de mim. E esse Deus, além de formar Adão, Deus também faz um jardim e coloca este homem ali dentro desse jardim. Esse jardim, irmãos, na teologia, é o grande templo da adoração a Deus, que resumia no encontro de Deus com o homem. Nós não sabemos exatamente quando Israel ouviu ou leu esse relato de Moisés, mas certamente, irmãos, eles já contavam com a presença de Deus sobre eles na nuvem. Eles viam Deus acompanhando eles naquele trajeto para a terra prometida. Quando Moisés leu este relato da criação para eles, e eles olhando para cima e vendo a nuvem e Deus ali acompanhando, eles podem ter uma noção como que foi o encontro de Adão com Deus, ou de Deus com Adão ali no Éden. E agora, não somente Deus conversa com o homem, ficamos sabendo no capítulo 3, que era na viração do dia que Deus aparecia e conversava com Adão no jardim do Éden. Adão ouvia audivelmente, uma redundância, para vocês entenderem. Ele ouvia audivelmente a voz de Deus. Ele sabia que era o seu Criador. Embora ainda ele não podia vê-lo, mas ele sabia que aquela pessoa que estava conversando com ele, que criou tudo aquilo ali, era o seu Criador. Então, irmãos, a teologia reformada entende que o Jardim do Éden era o templo de adoração, onde Deus vinha e conversava com o homem, e o homem também obedecia às ordens de Deus. E Deus coloca diante dele árvores frutíferas, lá no jardim. Frutos maravilhosos. Deliciosos, se podemos dizer assim. Mas duas árvores, o autor sagrado nos coloca aqui, irmãos, como especial no jardim do Éden. A árvore da vida estava no meio do jardim. E a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: olha, Adão, coma livremente de todas as árvores, coma também da árvore da vida. E mais uma vez eu falo aqui, a teologia reformada entende que a árvore da vida era sacramental. Por um lado, as outras árvores eram para alimentar o físico de Adão, e a árvore da vida era para alimentar a sua vida espiritual. Lembra que Deus soprou nas narinas dele
havia vida espiritual ali dentro de Adão. E essa vida espiritual precisava ser alimentada. E este alimento só podia, sim, vir da árvore da vida. Então, irmãos, Deus cuida do físico de Adão, mas também estava cuidando da vida espiritual deste homem que ele acabou de criar. Ele tinha acesso a todas as árvores, mas a única árvore que comer do seu fruto garantia a Adão vida para sempre era a árvore da vida. Se ele não comesse desta árvore, ele não viveria para sempre. Por isso que ela tem o nome de árvore da vida. Nós lemos hoje em nossa liturgia sobre a árvore da vida aparecendo lá em Apocalipse. Teremos acesso à árvore da vida. E a árvore da vida, segundo a teologia bíblica, irmãos, é Jesus Cristo. Quem se alimenta de Jesus, quem está ligado a Jesus, quem tem comunhão com Jesus, está também se alimentando espiritualmente. Mas a segunda árvore aqui, irmãos, que Moisés menciona para Israel, como, irmãos, isso foi muito esperançoso para aquele povo que estava no deserto, quando Moisés disse que Deus colocou o homem dentro de um jardim cheio de árvores, e era tudo que Israel ansiava, esperava. Naquele calor do deserto, não tinha frutas ali, não tinha árvores frutíferas ali. Como isso alimentou, irmãos, a esperança daquele povo. Como isso aumentou o anseio daquele povo. É como se eles dissessem para Moisés: Moisés, nós queremos ter acesso a isso. Nós queremos ter acesso à árvore da vida. Parece que a boca deles salivava, irmãos, de vontade de estar lá na terra prometida para se alimentar desses frutos maravilhosos que Moisés relata aqui, meus amados irmãos. Isso trouxe muito anseio para o coração deles. Moisés está demonstrando para aquele povo a bondade, o amor, o carinho de Deus com o homem. Moisés está demonstrando como o nosso Criador é perfeito, como ele é amoroso e como ele cuida dos seus. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Você deve comer da árvore da vida para ter vida espiritual, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não tinha nada enigmático, irmão, nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore como as outras. Ela se tornou especial porque Deus disse: não coma delas, só isso. Coma dos outros frutos, fica à vontade, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Você não pode, porque no dia que você comer, Adão, certamente morrerás. E a bondade de Deus foi tão grande com Adão, irmãos, que quando ele desobedece a Deus, ele e sua esposa desobedecem a Deus, Deus tira eles de lá, do jardim. Eles não poderiam mais ter acesso à árvore da vida, porque se eles tivessem acesso à árvore da vida, eles viveriam eternamente no pecado. Não era isso que Deus propôs para o homem.